E aí, minha amiga, boa noite, tudo bem? Boa noite, Brito. Que honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo Ótimo, convite. obrigado por participar. Educadora executiva, palestrante, master coach, mineira, mas mora em Brasília. Mineira, em Brasília, há 7 anos e meio. Com a pandemia, retornei a Belo Horizonte, mas fico híbrida entre Brasília e Belo Horizonte. Uhum. Bom, antes de entrar no assunto de hoje, autonomia, vamos falar de algumas coisas sérias que eu estava vendo aqui, né, que você também é capoeirista. Ô, Marcelo Jaime, tudo bom, meu amigo? Veridiano Andrade, pessoal, seja bem-vindo aí para nossa live. E outra coisa também muito séria que eu vi essa semana, num post, professora de dança, forró, isso? É Por verdade, favor, é nos, verdade, nos conte isso que pouca gente lá na E3 sabe dessas façanhas. A capoeira até o pessoal sabe, né? é verdade. A capoeira eu desvendei esse mistério lá na nossa imersão, mas eu dei aula de forró durante um bom tempo. Na época, estava na faculdade e o forró universitário fervilhou. E aí eu tenho facilidade para dançar, eu aprendi rápido. E num desses bailes de forró, eu recebi um convite para dar aula numa academia. Da academia comecei a dar aula particular, fiz algumas apresentações. É isso, Brita. Épocas de faculdade, então, né? Coisas que a gente faz na época de faculdade. Continuo dançando, ensinei algumas pessoas ao longo do caminho, mas por lazer, por prazer. E aí, até como coloquei no post, a minha experiência mais emocionante assim com forró foi com um grupo de surdos mudos e foi sensacional. Assim, você vê-los dançando e você não acredita que eles conseguem manter o ritmo e a música muda o ritmo e eles continuam mantendo o ritmo. É muito interessante, Brito. Uhum. E a Master Coach e a Coach, antes da E3, agora daqui a pouquinho a gente fala sobre a educadora executiva, mas a Master Coach, como é que você está atuando? Há quanto tempo você vem trabalhando nessa área? Então, Brito, eu falo que eu tenho vidas paralelas, né? Essa é uma, o forró é uma delas, a capoeira é outra. E essa é uma dessas minhas vidas paralelas, né? Eu comecei meu processo de aprendizado, a gente nunca termina, né, de aprender, a gente está sempre evoluindo. Eu comecei em 2010, era pouco conhecido, né, o coach, o processo de formação, a prática do coach. E aí, de lá para cá, de 2010 para cá, eu fui me especializando e aí fiz outras formações de Life, Professional, Executive, Master, até chegar na E3, para me tornar uma educadora executiva. Fiz alguns atendimentos, faço alguns atendimentos mais esporádicos, eu tenho uma outra atividade, né? Eu falo que são atividades curriculares. Trabalho Uhum. numa empresa e aí eu atuo esporadicamente, faço alguns atendimentos até por pedido, assim, faz um processo comigo e aí eu vou lá, faço. Então é Que isso. legal, então. José Ivan, aí de Brasília, né? Né, que também não é de Brasília, que é de Pernambuco, mas está em Brasília. Meu grande amigo Ivan, Ai, nos gente, prestigia em todo que lugar, bacana, né? obrigada. Tem O gente pessoal da está nos capoeira prestigiando. aqui, ó, Brito. O Oi? Andinei é da capoeira, entrou aí, meu colega Opa! Seja capoeirista. bem-vindo. Legal. Bem-vindo, De Vande. Brasília mesmo? Esse de Brasília? Sim, de Brasília. Que legal, então. Você tem falado bastante agora lá na E3, ao menos a partir do momento que nos conhecemos, sobre autonomia. Autonomia é a sua bandeira, está definido? Autonomia é minha bandeira, Brito. E é tão curioso esse processo de descobrir aquilo que é essencial, né? Que é da sua vida, que
que você, às vezes, está no dia a dia e você não percebe, né? O que eu percebi é que a bandeira era uma coisa que fazia parte da minha vida, praticamente da minha vida toda. E fui resgatar algumas histórias minhas com a autonomia. A capoeira eu trago para falar, porque eu acho que foi a plenitude da autonomia para mim. Então, Por que isso? eu uso ela como pano de fundo, porque eu comecei na capoeira com 35 anos de idade. Para você se formar um capoeirista, graduar na capoeira, você leva aí em torno de 6, 7 anos. E eu nunca vislumbrei a capoeira para ser uma graduada. Eu fui pelo esporte porque ele juntava muitas coisas que eu gostava, né? A dança, o ritmo, tem um gingado que é parecido com o do forró. E a atividade física em si da capoeira, ela é muito gostosa de fazer. As rodas são muito divertidas. Então, ela tinha vários atributos que me atraíam. Mas eu nunca fui para lá pensando que eu ia me tornar uma capoeirista. E com 5 anos de capoeira, eu me graduei. E, para mim, foi uma grande superação física, porque fisicamente a capoeira exige muito, e emocional. Assim, eu fui sem pretensão nenhuma, meu mestre Ratinho, essa hora ele está dando aula, por isso que ele não está aqui, mas ele falou assim, não, aqui você vai ser feliz. E você vai se tornar uma capoeirista. Eu falei, mestre, mas eu não consigo nem chutar uma bola, quanto mais fazer um martelo rodado, que é um movimento da capoeira que exige uma certa elasticidade. Uma ponte que as crianças fazem, né, que é colocar as 2 mãos e os 2 pés no chão, levantar o corpo, são movimentos que isso é para criança, não é para mim. E lá o Ratinho tem aula para criança, né? Então a capoeira para mim foi o ápice da autonomia. O que ficou dessas suas experiências da faculdade, do forró, da capoeira, principalmente, você trabalhou mais, e para coach, principalmente agora para educador executivo? O que ficou que você tem feito no dia a dia, tenho notado, você tem feito uma relação. Parece que ficou marcante. O que ficou, de que maneira você pretende trabalhar isso? Brito, muitas coisas ficam, sabe? Eu vou até voltar um pouquinho atrás para falar de autonomia. Eu conto essa história na minha palestra. Eu conto, na verdade, eu faço uma linha de tempo do momento atual para o passado. Mas acho que minha mãe deve estar assistindo aí junto com a minha irmã e ela sabe bem disso. Como é o nome dela? Como é o nome dela? É Vera Luz. Como ela mesma diz, luz verdadeira. É ela mesma. Você vai ter o prazer de conhecê-la, Brito. Okay. E aí, aos 10 anos de idade, assim, essa minha memória é consciente de autonomia. Depois, fazendo um exercício, voltei um pouco mais no tempo e eu já era bem atrevida. Mas aos 10 anos de idade, a minha mãe, eu tive que mudar de escola. E aí a minha mãe, no primeiro dia de aula, ela me levou à escola, né? A gente ia de ônibus, então na hora do almoço ela veio, me pegou e fomos fazendo o trajeto até a escola, o ponto de ônibus. E ao longo do caminho, ela foi me ensinando aquele processo. Você vai atravessar aqui, você vai estender o braço para dar o sinal no ônibus, você vai pagar para o trocador do ônibus, vai conferir o troco, na hora que chegar nesse momento, você puxa a cordinha, você vai descer, a escola fica ali. E aí, na porta da escola, ela virou para mim e falou assim, você vai voltar sozinha. Com 10 anos. Com 10 anos. Aí eu falei, eu vou voltar sozinha. Você vai voltar sozinha. E aí ela me mostrou como eu ia fazer para voltar.
Então, aonde que eu ia atravessar, porque era uma avenida perigosa, então tinha que atravessar no semáforo, esperar os carros pararem, ter certeza que os carros pararam. E aí você atravessa, tem o ponto de ônibus, faz a mesma coisa, você vai descer naquele lugar onde a gente pegou o ônibus do outro lado da rua, é o lugar onde você vai descer. Então, assim, naquele momento, o que eu falo muito sobre autonomia, o que minha mãe fez comigo, tá, Brito? É observar, aprender e replicar. Então, foi da observação e de tudo que ela foi me dando de ferramentas e de insumos. Óbvio que a história é um pouco mais recheada de detalhes, mas com todos os insumos que ela me deu condições para gerenciar a minha liberdade, para ter responsabilidade sobre a minha liberdade. Então, eu costumo dizer que liberdade e autonomia são coisas diferentes. São complementos. Nós vamos ver em seguida, eu estou curioso para ver. Deixa eu só dar um abraço aqui no Heraldo Queiroz Júnior, nosso grande educador executivo. O Heraldo é da Legião de Brasília também, não? É, né? Sim, Heraldo de Brasília. Para o pessoal que nos acompanha, tem tanta gente de Brasília lá na E3 que a gente nomeou, eu acho que foi se não me engano, foi o Joilson que nomeou até, a Legião de Brasília. Né? Legião de Brasília, Legião DF. Cristiano, um abraço. Olha a Márcia Verita chegando de São Paulo também. O pessoal está nos prestigiando aqui. Hello, tudo bom, Márcia? Brasiliense na veia, diz o Heraldo. Olha que legal. Por favor, fale então dessa diferença que você está. Eu vi na sua palestra, você falou sobre como potencializar o desempenho na vida profissional e pessoal. E agora, na nossa chamada, você me passou uma frase que a autonomia não é somente sobre a capacidade de tomar decisões. Ou seja, você está aprofundando esse assunto, que eu acho muito interessante. Por favor, nos traga aí a sua visão. É isso. Tem um filósofo que eu gosto de citar, que é Immanuel Kant, e ele fala que autonomia é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar. Então, autodeterminar não é só tomar decisões, né? É você ter um caminho definido, um propósito, um objetivo e se colocar em vontade de realizar isso. Muitas vezes a gente tem lá um propósito, estamos na era do propósito, né? E o exercício de realizar aquele propósito é um exercício de autonomia, é um exercício de você estar capacitado para se autodeterminar. Então, usando esse exemplo que eu dei da minha experiência mais consciente com a autonomia, se eu não tenho as ferramentas para exercer a autonomia, eu posso ter liberdade, mas eu não consigo me autodeterminar e às vezes eu não consigo nem ter a vontade. Muitas vezes, o outro lado da moeda é a necessidade. E aí a necessidade me coloca, sim, numa condição de me autodeterminar a realizar alguma coisa. Então, há exemplo, né? As pessoas que chegam num grau de obesidade que passa a ser crítico para a saúde, ela tem ali uma necessidade que transpõe a vontade dela de perder peso ou não. Ela não tem, às vezes, mais opção. Um outro exemplo, para comparar com a liberdade, que eu falo muito, e cito essa época como exemplo, agora eu estava em Ouro Preto, então vivenciei um pouco disso, foi o momento da abolição. Muitos dos escravos abolidos não saíram das senzalas. Eles estavam livres, mas quando eles foram para o mundo, eles não tinham autonomia. Eles não sabiam como lidar com todo aquele mundo que a vida inteira, a maioria dos escravos nasceu dentro das senzalas. Então, eles não sabiam o que era o mundo lá fora, a não ser o espaço onde eles viviam.
Então, essa Uhum. relação de liberdade e autonomia é que a gente tem o tempo inteiro que colocar em equilíbrio. Deixa eu colocar aqui, eu tô acompanhando aqui o nosso Veridiano Andrade, meu, que amanhã temos, né, mentoria, né, meu Veridiano? Meu grande mentor. Qual a importância da disciplina para se ter autonomia? É a pergunta do Veridiano, já que muitos acham que a disciplina tira a liberdade e, por equívoco, a autonomia. Ou seja, essa contradição aí, tenho liberdade, disciplina tira a minha autonomia. Como é que você vê essa questão aí, por favor? Obrigado, Veridiano. Veri, um beijo. Bom te ver aqui, uma honra. Na verdade, é isso. Ele até colocou aí, né? Tem esse equívoco entre você ter disciplina e perder a autonomia, ou perder a liberdade. Eu, na minha vivência, costumo dizer que a disciplina ela é libertadora. A autonomia vem corroborar com isso. Então, no momento em que eu consigo gerenciar meu dia a dia, ter disciplina para realizar as coisas às quais eu me propus. Dei o exemplo do propósito, né? Dei o exemplo de se autodeterminar, que é o que Kant falava. Então, a partir do momento que eu me autodetermino e que eu estabeleço para mim um ritmo de realização, eu consigo tomar decisões baseadas nessa circunstância e nesse contexto, ao meu ver, até com mais liberdade. Porque a autonomia e a liberdade, elas se confundem em determinado momento, sim, porque todas Uhum. partem do pressuposto de uma escolha, né? O que se diz da liberdade de escolha é que a gente não é livre totalmente. Por quê? Porque existe um pedaço da autonomia que delimita a minha área de atuação. Mas ela delimita até o momento em que eu não tenho a consciência disso. Então, no momento em que eu estou lá e eu tenho que voltar para a escola sozinha, tem várias ferramentas que eu tenho que sacar mão para eu conseguir realizar aquele percurso e chegar intacta em casa. Né? Então, tem o horário, tem o jeito de atravessar a rua, eu tenho que saber pagar o trocador, saber puxar, ter altura para puxar a cordinha para ser aperto, viu, Brito? Uhum. Até para eu poder, eu falo que a autonomia está muito no detalhe, porque muitas vezes eu não conseguia alcançar a cordinha e não tinha aqueles botõezinhos na minha época de apertar para descer, né? Então eu tinha que ter autonomia até para pedir alguém para puxar a cordinha para mim. Então Uhum. eu Que acho que legal. tá aí. A disciplina tem muito a ver com a responsabilidade. E nada melhor do que ter autonomia para você se dirigir dessa forma. Eu estou vendo aqui a chegada, deixa eu ver o registro, você vai lembrar também da excelente palestra que nos prestigiou durante a imersão, o Raimundo Ribeiro Mundico, que está presente também em todas as lives, ele vai participar de uma live também, está nos prestigiando. Excelente palestra sob controle, né, com controle, né, você sob controle, e que é uma trilha também que eu assisti também esses dias, que está no Flix, né, e automaticamente um belo trabalho, outra figuraça aí, né, do nosso time aí de educadores executivos. Obrigado, Raimundo. Faça favor aí, faça uma pergunta aqui, vamos aproveitar todo esse conhecimento. Jussara está chegando também. Nós temos aqui a Priscila concordando. Nós temos o Veri. Ah, o Veridiano está dizendo que adora esse tema, hein? Olha só, você arrumou um fã aí de tema, né? Que é o Veridiano, grande Veridiano, né? Fazão Cristiano de Grande, peso. também gosto, o Cristiano também gosta desse tema. Valeu, Cristiano. O Coração. Marcelo Barros, de Capanema, chegou agora. Valeu, Raimundo. Olha, o pessoal prestigiando. Essa E3 aí é uma potência violenta, né? Você
Tem time, né? A E3 é um time à parte, aí, né? Por favor, eu estava vendo essa semana também aqui, quando a gente comentou, a gente combinou o tema autonomia, surgiu algum material na minha frente, me chamou a atenção. Eu gostaria que você também, daqui um pouquinho. Vamos fazer a pergunta do Raimundo, já que está quentinho aqui. Ó. O que é autonomia e quando sabemos que temos? Quando sabemos que temos autonomia? Acho que faltou alguma coisinha na pergunta, Raimundo, mas aí você É, a gente completa. Quando sabemos que temos autonomia? Brito, para ser sincera, eu fui descobrir isso sentada na cadeira da nossa imersão. é mesmo? Quando a gente teve que preparar a nossa defesa de palestra, eu vou te dizer que acho que praticamente no palco lá é que eu descobri essa característica, vamos dizer assim. Mas, na verdade, no fundo, eu já sabia, né? Então, autonomia tem muito a ver com coragem, viu, Raimundo? A coragem de você desbravar determinadas circunstâncias, determinados lugares. Eu conto um pouco no meu artigo, inclusive, vou dar até um furo de reportagem, fiquei sabendo que meu artigo vai ser publicado, acho que no dia 17. Se a Fê me ouvir, ela Opa! me mata. Eu acho que vai ser dia 17. Então, no meu artigo, eu cito até uma experiência minha. Eu acho que também foi uma grande experiência com autonomia. Quando eu viajei sozinha para a África do Sul, sem falar inglês, eu fui para estudar inglês. E eu descobri, na ausência de falar inglês, o que era a ausência de autonomia. Então, muitas vezes a gente descobre na ausência, quando ela é cerceada. Quando eu chego lá e preciso resolver coisas em inglês e não falo a língua, eu estou limitada. Inclusive, não só a minha autonomia, como a minha liberdade. Porque eu acabo me restringindo e me privando de coisas por não falar a língua. Coisas, às vezes, que são até detalhes. Então, na hora que eu estava voltando, eu tinha um cartão de metrô e eu tinha a possibilidade de resgatar o que estava no cartão mais o valor do cartão. Eu não consegui fazer esse resgate porque me faltou vocabulário. Então, assim, às vezes a gente não só não vivencia, mas como às vezes a gente até perde determinadas oportunidades por não ter essa autonomia, né? Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Veridiano, mas antes deixa eu deixar aqui um grande abraço para a Letícia Zanini, nossa outra grande colega que está voando, que nem diz o Alê, né? E que esteve comigo a semana passada aqui fazendo uma excelente live também. Valeu, Lê. O Veridiano lembra um tema aqui que a gente comentou muito durante a imersão lá. A gente falou muito sobre sabotadores. E aí o Veridiano lembra aqui e faz a sua pergunta, né? Na sua opinião, qual o maior sabotador para a conquista de autonomia? Eu vou ser clichê, viu, Brito? E Uhum. Veridiano, fique à vontade para colocar aí algumas opções. Mas é o medo. O medo, é? Eu acho que o medo é o grande sabotador para tudo. E aí, restringindo um pouco mais, saindo do medo, porque o medo, acho que ele é bem genérico, o, o estar confortável. A situação confortável, ela é um dos impeditivos para se conquistar autonomia. E como vencer esse medo? Provavelmente você já está também se aprofundando nesse assunto e automaticamente, jornalisticamente, eu sou obrigado a perguntar. Ou seja, como vencer esse medo? Você já tem alguns caminhos? Eu, há uns anos atrás, uma gestora que eu tive,
Insegurança em suas competências. Perfeito, Raimundo até acrescentou aqui. Uhum. Medo do novo. Vou completando aqui, tá, Brito? Mas não vou Vamos lá, sim, não. sim, sim. Medo do novo, medo do novo. E medo de perder. Eu acho que tem muito a ver com... Porque a autonomia, ela pressupõe uma escolha. E quando a gente escolhe, a gente está escolhendo uma coisa, a gente deixa de escolher outra. Então, acho que medo do novo e o medo de fazer uma escolha em detrimento de outra e não saber, aí vem a incerteza do que vem pela frente. Uhum. Acho que tem a ver com isso. E aí, voltando, Uma Brito, boa. você tinha... Eu tinha perguntado sobre como vencer, caminhos para vencer. Isso. Eu tive uma gestora uns anos atrás, ela voltou de um treinamento, estava super empolgada e ela desenhou uma matriz para gente da zona de conforto e da zona de desconforto, né? A zona de conforto, ela faz você entrar numa inércia e você tende a não se movimentar. E aí ela falou da zona de desconforto. Eu falei, então vamos todos para a zona de desconforto e nós vamos desbravar o mundo. Mas não é bem assim. A zona de desconforto, para alguns, é uma grande barreira. E ela colocou uma faixa no meio, que era uma zona de desafio, que ela está entre a zona de conforto e a zona de desconforto. É aquela zona que o desafio ele é do tamanho que te faz sair do conforto, mas ele não te amedronta. E aí, voltando no medo de novo, ele não te amedronta pelo grande desconforto. Então, mudanças muito radicais, por exemplo, sair do hábito de uma senzala, voltando nesse exemplo, e ganhando um mundo que você nunca viu, é uma zona de desconforto tão grande que muitos preferiram permanecer aonde estavam. O que a gente precisa fazer? Segurar na mão e ensinar a pegar o ônibus e pagar o troco, e pagar o trocador e descer. Então, para você sair dessa zona de conforto e migrar, às vezes precisa, e aí falando um pouco da liderança, às vezes precisa da liderança ir lá e fazer um processo de transição. E aí eu estou falando um pouco mais focado no mundo corporativo, mas se a gente trouxer para o nosso dia a dia, é a gente se colocar em situações reguladas, por exemplo, quando eu fui para a África do Sul, sem falar inglês, mas eu tinha outras ferramentas para poder me ajustar naquele ambiente, que era um ambiente desconfortável, entre aspas, mas controlado. Uhum. Escolhem aprender, desaprender, reaprender uma maneira de combater o. Eu perdi aqui. Uma Combater o maneira de sabotador. combater o sabotador, né? Foi o comentário do Raimundo. A Priscila também está participando aqui. Você acha que o medo é reflexo de não conhecer os próprios recursos? Pergunta da Priscila. Acho, concordo, Pri. Os próprios recursos têm muito a ver com autoconhecimento e a gente fala muito disso. Está na moda agora o learnability, Brito. Acabei de ler um artigo sobre a habilidade de aprender, né? E aí, aprender sobre si mesmo, que nada mais é do que o nosso bom e velho autoconhecimento, autodesenvolvimento, conhecer as suas próprias capacidades e os seus recursos. Muita gente, às vezes... Que o Veridiano fez um excelente trabalho com a gente lá na imersão. Excelente, excelente. Então, para a gente já se entender dentro daquele contexto, para já ir... Bom, a minha bandeira começou ali, né? Comecei a decifrar o que significava ter uma bandeira por ali com o Veri fazendo trabalho do Cevate com a gente. E acho que sim, entender quais são os recursos que a gente tem e como é o caminho que você precisa percorrer
e procurar o máximo de informação e de conhecimento ajuda muito. Tanto sobre si, quanto sobre o contexto, Brito. Assim, eu falo isso muito porque antes de eu ir para a África do Sul, sabendo que eu não falava inglês, eu falei, o que que eu preciso para viver lá? Então, estudar um pouquinho, me planejar um pouquinho, para conseguir ter, não ter tanta autonomia privada, né? Uhum. Seja bem-vindo, Sueli Milanês. Deve Tu, ser dos seus momentos. É? tu é coach de carreira maravilhosa. É, coach. É, opa, legal, então. Muito obrigado. Você fez uma relação na sua palestra, três palavras. Eu não me lembro bem de como você fez essa relação, mas eu sei que ficou muito legal. Provavelmente você vai lembrar, poderia nos passar aqui. Autonomia, liderança e felicidade. Ficou muito legal na sua palestra. Lembra dessa parte? Sim, sim. Tem, to- Compartilhe então, por favor. tem toda uma construção aí, né, Brito? Porque eu começo trazendo a felicidade como o fim, né? É o processo fim da autonomia, né? Mas felicidade é um tema muito audacioso, tá, Brito? Eu não sou guru de felicidade, a gente tem gurus maravilhosos aí. A gente tem, inclusive, faculdade em Harvard para falar sobre felicidade. Só que eu tento traduzir isso de uma forma muito simples, tá, Brito? Primeiro, eu acho que a felicidade é individual. É a gente encontrar dentro da gente aquilo que nos torna feliz. E aí, sobre felicidade, se deixar, eu vou falando sobre felicidade. Outro dia, a gente estava trocando uma ideia aqui com as minhas irmãs, e a gente estava falando da diferença da felicidade entusiasmática, que é essa que a maioria das pessoas busca, e às vezes sem fazer essa diferenciação. E da felicidade conquistada a partir do entendimento dos seus próprios recursos. Então, procurar no dia a dia, aí quando a gente fala dos próprios recursos, a gente está falando de liderança, mas no sentido assim, da autoliderança. Tá, Brito? Então, eu estou indo de trás para frente aqui para a gente voltar lá na autonomia. Então, a partir do momento que eu entendo aquilo que de fato me torna feliz, não no sentido entusiasmático, que é aquela adrenalina, que eu falo que é uma felicidade quase paixão, que é momentânea, você começa a encontrar outros atributos importantes. Então, o autoconhecimento é um princípio para isso. A autoliderança é um princípio para isso. Mas antes, lá atrás, eu preciso alcançar a autonomia. Então, assim, e aí voltando naquele mesmo exemplo, eu acho que ele é um exemplo muito mágico, o da abolição, né? Como você ter autoliderança e entender, às vezes, o que era felicidade. Aí eu vou te falar, a capoeira era uma das pouquíssimas formas de expressão de felicidade que eles tinham lá, né? No momento da privação da liberdade. Então, é uma tríade. Eu não estou falando muito. Amanhã eu vou dar uma palestra, Brito. Não estou falando muito porque eu sei que já tem gente aqui que vai estar comigo amanhã, senão tira um pouquinho da mágica. Mas eu falo muito de autossugestão. Felicidade, para mim, passa pela autossugestão, a liderança pela autoliderança, pela autogestão primeiro, e aí vem a autonomia. Tem um registro aqui da Anice Scaglione, seja bem-vinda. A Georgia tem uma pergunta, deixa eu passar a pergunta para você, olha aí. Ó. Uma liderança pode desenvolver a autonomia da sua equipe. Relacionamento é agora liderança e autonomia e liderança. Brito, eu participo de muitas reuniões corporativas. Eu tive uma grande experiência ano passado num projeto onde eu tive a oportunidade de estar quase com 100% das equipes da empresa onde eu atuo.
E muitas vezes o que as equipes falavam, às vezes o gestor não estava na reunião, mas a equipe falava, Marcelo, eu não tenho autonomia para decidir isso. Eu não tenho autonomia para isso, eu não tenho autonomia para aquilo. Antes da liderança desenvolver a autonomia da equipe, a liderança tem que se autodesenvolver. Porque é você conceder, e aí nós estamos falando do ambiente corporativo, você conceder ferramentas para sua equipe, recursos, ambiente, mas na hora do vamos ver, você falar assim, olha, me mostra antes de você apresentar, ou me alinha comigo antes de você tomar determinada decisão, já é uma questão, é uma característica de uma liderança um pouco mais controladora, que dificilmente, mesmo que o liderado tenha autonomia, dificilmente ele vai conseguir exercer essa autonomia. O meu processo de formação profissional, ele começou pela autonomia. E depois disso eu sofri muito durante a minha carreira pela falta da autonomia. Um dos grandes gestores que eu tive, e foi num estágio, ele simplesmente me deu um desafio, um projeto pequeno, mas tinha um grande desafio nele, me entregou uma apostila e disse, a minha porta está aberta para qualquer dúvida que você tiver. Siga esse roteiro e faça a coisa acontecer. E o que precisar ser feito, você faz. Grandes decisões, obviamente, eu era estagiária, né? Grandes decisões, eu quero só que a gente faça um bate-papo, não é? Alinhe comigo, vamos fazer um bate-papo e discutir as possibilidades. Então, também tem muito a ver com a linguagem. Porque você pode falar de alinhamento de várias formas, sem precisar cercear, né, Brito? Uhum. Eu estou recebendo aqui várias mensagens, desde do feriado aí que eu postei uma ideia que a gente tem, né? E, logicamente, eu vou pedir licença para ti também, para Priscila, se a Priscila autorizar, a Priscila está na sala também. Não vou contar tudo, até porque a gente não tem tudo, mas para quem ficar até o final da live, a gente vai contar, né, um pouquinho mais daquilo que a gente publicou lá no grupo e também para as pessoas que estão aqui participando dessa live, das ideias que nós temos daqui para frente, que a Priscila está junto, a Marcela está junto, então, Priscila, por favor, só coloque aqui, estou autorizado. Aí eu vou, no final, eu vou falar alguma coisa a mais sobre aquela ideia. Com relação à autonomia, à educação, eu li alguma coisa esses dias sobre a educação carece de autonomia em todos os sentidos, desde o, né, do planejamento até outras coisas. Como é que você vê isso aí? Você já pensou sobre autonomia na educação? Brito, autonomia... Existe? Pois é. E aí, quando a gente fala de educação, a gente passa por vários aspectos, né? A gente tem tanto a educação no sentido da criação dos filhos, dos adolescentes, até que eles se tornem adultos. A gente tem a educação curricular, né, da escola, daquela que a gente inicia e depois escolhe uma graduação, uma profissão, enfim. Então, é bem complexo o tema autonomia dentro da educação, e aí vamos pensar aqui na questão da educação curricular, porque existem hoje muitos movimentos de abertura de currículo, né? Só para contextualizar, eu estou na área de educação desde os 15 anos de idade, quando eu comecei a dar aula particular, aos 19 formalmente, eu tinha 450 alunos dentro de uma sala de aula, eu dava aula para o 2º grau, eu fui professora de química durante um bom tempo, eu estudava, fazia faculdade e dava aula de química, e depois peguei algumas turmas de graduação, então eu fui indo nessa formação curricular, né? Vendo os meus alunos ali. Então, é um pouco delicado, assim, principalmente porque às vezes falta recurso, falando do aluno, né? E nós estamos na semana também dos professores,
Falta, às vezes, um pouco de recurso para o professor e falta, às vezes, um pouco de recurso para o aluno. Isso é justificativo? Não. E o que eu dizia para os meus alunos sempre foi no sentido de dar a eles, de ensinar a eles a serem autônomos, né? Então, antes de você dar autonomia, você tem que ensinar como ser autônomo na vida, né? Meu pai é autodidata. Então, o autônomo na educação parte do pressuposto da busca individual. Mas como? E como estimular essa busca individual? A partir dessa busca individual, e aí eu tive alguns colegas de faculdade que tiveram experiências na Europa, o professor, ele chega na sala de aula, ele tá ali como um mentor, ele tá ali como um orientador. Então, ele te fala os capítulos, os livros, os artigos que são para serem estudados, e o aluno, de forma autodidata ou autônoma, busca aquele conhecimento que foi solicitado, mais alguma coisa além, para que no momento da aula e que ele esteja com o professor, ele consiga ter um debate com o professor que seja construtivo, para que amplie o conhecimento dele. Então, a educação e a autonomia tem, primeiro, a gente ensinar como ser autônomo no aprendizado. E depois... Tu sabe que eu falo uma coisa sempre lá para a gurizada na faculdade, que agora eu estou me dando por conta que tem a ver com o tema que você está abordando, que é autonomia. Eu sempre falo para eles, olha, eu prefiro estudante do que aluno. Por favor, sejam estudantes, entendeu? Esqueçam, né, o papel de aluno, que é muito passivo, né? Ou seja, vão ser estudantes a partir, principalmente, eu acho que poderia ser a vida toda, mas na faculdade eu acho que, né, seria muito interessante ser estudante. Eu vi aqui a advogada Jussara, que está chegando, seja bem-vindo. A Tati, é Tati, né? Não é a Tati nossa, né? É Não, uma outra, Tati. é conhecida sua, né? Cara, beijo para Tati. Tá legal. Melhoras. Voltando então ao nosso tema, autonomia não é somente sobre a capacidade de tomar decisões, ou seja, é mais amplo. O que mais você pode adiantar, não dando spoiler da sua palestra e não trazendo, digamos, quebrando alguma novidade da palestra de amanhã? Onde que é a palestra de amanhã? Eu vou dar uma palestra para um maior franqueado da Vivo, né? Franqueado autônomo, franqueado, aproveitando a palavra, né? A gente chama no mercado de telecomunicações de retail, mas são as lojas que são cedidas à marca da Vivo. E é para a Grancel, que é um dos grandes autorizados da Vivo na revenda no Brasil. Que legal. O Mundico está perguntando, a felicidade é individual. E a autonomia também é individual? Qual é o seu ponto de vista? Raimundo, adoro. Boa pergunta, né? Raimundo, né? Com a palestra Você no Controle da Sua Vida, é tudo a ver. Então, assim, a autonomia também é individual. Essa é a grande confusão que a gente faz com a liberdade, tá, Brito? São os limites. A não ter a autonomia, muitas vezes, não é individual, do meu ponto de vista. Mas escolher estar no controle da sua vida e ter a autonomia sobre ela, sim, é uma escolha individual. Muitas vezes a gente é cerceado da autonomia sem às vezes até perceber. Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante, né? Que a Pri colocou, conhecer seus próprios recursos. E a gente poder ter, inclusive, eu gosto muito de fazer todos os contrapontos, tá, Brito? Eu acho que a gente poder, inclusive, escolher não ser autônomo num determinado, ou não ter autonomia naquele determinado momento, também é autonomia. Às vezes, a aceitação, ela liberta. Então, principalmente, e aí vou trazer um exemplo até meu e do Raimundo, a gente quando fala de carreira, né? Eu estava lendo um artigo outro dia, você escolher permanecer, às vezes,
num emprego que não te deixa tão feliz, que não te completa tanto, acho que felicidade tem muito a ver com estar completo, com essa completude com alguma coisa. Então, se você não está completo com aquele trabalho, mas escolhe permanecer ali, você está escolhendo a partir da sua autonomia, mas muitas vezes não é a partir da sua liberdade. Você está escolhendo permanecer ali porque você precisa daquele salário, você precisa concluir um projeto, ou você ainda tem alguma esperança em evoluir na carreira naquele lugar, ou você ainda tem alguma esperança de fazer alguma diferença e mudar alguma cultura ali. Eu muitas vezes já dei murro em ponta de faca. Eu falei, não, isso aqui vai mudar. Isso aqui vai mudar, eu vou fazer minha parte. Então, eu acho que ela, por vezes, é individual, por vezes ela não é individual, às vezes ela é circunstancial. Uhum. Luísa Gonçalves Corrêa, seja bem-vinda também. Pessoal que está entrando. Era a tua turma, né? Luísa O tem Marco, 15 aninhos, Vinícius também. Brito. Luísa tem 15 Ah, aninhos. Já começou com autonomia aí, vindo para uma live super densa aqui. Obrigada. é mesmo? Que legal. E o pessoal que está chegando agora, ou quem já está desde o começo e gostou do assunto, né? Várias pessoas cumprimentaram sobre o assunto, sobre o tema, gostaram. Vai ficar gravado, né? Ou seja, o pessoal pode ouvir de novo, ver de novo, ou indicar para os seus amigos aí, manda um aviãozinho para os amigos aí. Mais gente, né? Compartilha com o pessoal aí que está vendo também. Antes de você fazer o encerramento, tem alguma bibliografia, algum autor, algum livro que trata esse tema, principalmente para as pessoas, digamos que não têm um conhecimento avançado ainda no tema, para começar, meio introdutório, ou até avançado também? O que você indica? Brito, tem vários artigos, né? Se a gente jogar autonomia na internet, a gente encontra várias coisas, mas eu costumo ir um pouco mais a fundo e procurar nos filósofos, tá? Immanuel Kant foi um dos grandes estudiosos e educadores da autonomia, e ele trata da autonomia em amplo espectro, desde a infância até a maturidade. Ele é um grande provocador e questionador da autonomia. Acho que esse é o grande, tá? Uhum. Nossa, entrando aqui. Ah, Lafetar. Mas meus parabéns, pessoal te cumprimentando aqui. É pessoal de Brasília, é pessoal de Minas, aí pessoal que está, não consigo pegar o nome, que você conseguiu pegar o nome. Eduardo Lafetar foi meu colega de turma na engenharia, nós formamos juntos, fizemos 20 anos de formados esse ano. Uhum. Só não dá para Ah, contar. Ó, já denunciou a nossa idade, Lafetar, mas obrigada. Obrigada pelas saudades. tá bom, Eduardo, seja bem-vindo aqui. Eu vou passar rapidamente aqui, o nosso tempo já tá terminando. A ideia, lógico, eu não vou trazer muitos detalhes, porque, né, até porque a gente não tem muitos detalhes, mas a gente está preparando uma ideia nova, uma live nova, que está sendo elaborada, Priscila, Marcela e eu, e a partir do ano que vem, essa live vai se chamar Conexão Brasil. Ou seja, a gente vai ser os 3 apresentadores e um convidado sempre, semanalmente, em 4, fazendo uma live de temas que a gente está estudando, está revendo e, logicamente, contando com a colaboração de todos os nossos colegas da E13 e das outras pessoas também que vão nos prestigiar. Os colegas da E13, então, aguardem, nos ajudem, passem as ideias, vamos conversar, porque vocês vão fazer parte desse espetáculo também, que é o Conexão Brasil, uma live um pouco diferente que a gente está lançando aí a partir de março. Legal? Marcela? Conexão BR, é isso. Brito, a gente está quase terminando, mas eu queria só fazer uma observação, já que o Lafetar entrou e denunciou aí que a gente está com 20 anos de engenharia, eu falei de Immanuel Kant, e ele, junto com Laplace, que é um dos grandes teóricos da engenharia, e que nós estudamos muito durante o curso, foi um dos que ajudou Laplace a descrever o sistema solar como ele é hoje. É só uma curiosidade.
Então, querendo ou não, a engenharia e a autonomia se juntaram aí de alguma forma. Queria te agradecer, Uhum. Brito, pelo convite. Conexão BR vem aí em breve, uma nova forma de fazer lives e se conectar com Uhum. todo mundo, né? Legal. Estamos trabalhando bastante para isso. Obrigado, foi excelente. O pessoal tem elogiado bastante. Fica a gravação. Por favor, repassem para as pessoas que vocês gostam, porque o assunto é de extremo interesse. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Até. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Marcela Iaco, educadora executiva, palestrante e Master Coach, participando hoje com o tema autonomia. Muito obrigado a você Obrigada. também, que nos acompanhou até agora.